Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando o nosso estudo bíblico, para que você possa ter oportunidade também de estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Nós temos o nosso estudo bíblico todos os domingos de manhã. Ele inicia-se às 9 da manhã. Todos os domingos, e tem sido uma bênção. E agora nas terça-feira também, nós vamos estar também com o nosso estudo bíblico. Talvez você não teve oportunidade de estar participando nos domingos, mas nas terça-feira agora, você vai poder também estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. E para dar este estudo, nós vamos convidar o nosso irmão Elvésio, que vai estar aqui junto com você nas terça-feira, abençoando a sua vida. Então vamos receber ele em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que estão em casa, né, assistindo essa live. Eu cumprimento a todos com a gloriosa e grande paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Meus irmãos, hoje nós vamos estudar um pouquinho e aprender, né, algumas coisas sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, né, de onde ela veio, como que ela veio para o Brasil, quando foi fundada, né, a história da igreja, para a gente saber, né, para todo mundo saber o que ela representa, há quanto tempo que ela está aqui no Brasil, há quanto tempo que ela foi fundada, que ela vem trazendo a palavra do Senhor Jesus, né? Não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, né? Que ela veio dos Estados Unidos para o Brasil. Então, é isso que nós vamos começar a aprender hoje, né? Um pouco sobre, né, a história da igreja do Evangelho Quadrangular. Que talvez você até esteja vindo aqui na igreja, mas não conhece a história da igreja, né? Porque cada igreja tem uma história, cada igreja, algumas pessoas sacrificaram para poder fundar a igreja, né? A maioria das igrejas, dessas igrejas tradicionais, elas vieram de fora do Brasil, algumas há mais ou menos 100 anos, 90 anos, né? Igual tem a igreja Assembleia de Deus, a igreja metodista e etc. A igreja quadrangular, ela está no Brasil há mais ou menos 70 anos, né, que ela foi fundada e que ela está aqui no Brasil. Então nós vamos acompanhar aqui um pouquinho da história da igreja do Evangelho Quadrangular. Então nós temos aqui uma diretriz que é um livro da igreja que chama Declaração de Fé. Então nós vamos seguir esse livro, né, e acompanhar a história da igreja. Então aqui eu vou começar aqui falando um pouco aqui, ó, da palavra do nosso presidente, né, do presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, né, que ela nasceu para o coração do homem, de Deus para o coração do homem. A igreja do Evangelho Quadrangular tem como missão propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas. A mensagem da igreja do Evangelho Quadrangular anuncia: Jesus Cristo salva, né? Jesus salva, não é a igreja que salva, é Jesus que salva, Jesus Cristo salva. Batiza com o Espírito Santo, a igreja, né? Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus salva. Jesus cura
e brevemente ele voltará. Brevemente ele virá, né, para buscar a sua igreja, buscar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? E aqueles que crê, né? Então essa é a mensagem completa para a vida abundante a toda pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13, 8, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, tá? Mas em Hebreus diz o seguinte, 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Jesus sempre foi, Ele é e sempre será o nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que batiza, aquele que salva, aquele que cura, né? O texto de reflexão para que o homem possa entender que Jesus Cristo é o Senhor único, suficiente e Salvador da sua vida, da minha vida, da vida de todos aqueles que se declaram, né, e entregam a sua vida para Jesus. Então, Ele é o Senhor de todos. Assim, eu apresento o Ministério Quadrangular, a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular, que traz mensagens profundas, onde eu recomendo que todos devem conhecê-la e praticar os seus ensinamentos, né? E os ensinamentos da Igreja do Evangelho Quadrangular, todos são baseados nos ensinamentos da Bíblia. Não é um ensinamento só da igreja, é um ensinamento da Bíblia, né? Porque tudo que é falado, tudo que é escrito, tudo que é pensado na igreja, vem da Bíblia, né? Tudo são orientações, né, que estão na Bíblia, né? No nosso manual, né, da vida, nossa vida, que é a Bíblia. Então, meus irmãos, a igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada por uma mulher, né? Uma mulher que se chamava Aimee Semple McPherson. Ela é fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela foi inaugurada no dia 1º de janeiro de 1923. O templo sede internacional, que se chamava Angelus Temple, né, com capacidade para 5.000 pessoas. A Aimee, ela dirigia 21 cultos por semana nos primeiros meses. Quer dizer, ou seja, uma média aí de 3 cultos, né, por dia. Quer dizer, ela pregava muito, falava muito de Jesus, né? Então, nos primeiros meses, 7.000 pessoas se converteram a Jesus com a pregação dessa mulher, dessa pastora, né? Tinha muita unção, né? Jesus, Deus usava ela muito para poder ganhar almas, para poder falar da sua palavra e falar da salvação. 7.000 pessoas se converteram a Jesus. 33 dias depois, foi inaugurado um instituto de treinamento evangelístico e missionário e uma sala de oração, em 6 de fevereiro de 1924. Consagrou a primeira, também foi ela fundadora, né, da primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, né, que pertencia à igreja, e a terceira emissora em Los Angeles. A Aimee também foi autora de vários livros, 105 hinos que ela compôs, né, e 13 óperas sacras. Então é muito interessante, se vocês tiverem curiosidade, né. Eu ontem tive a oportunidade de ver um pedacinho de uma pregação dela na internet. Então eu achei assim tremendo, sabe, a unção, né, que essa mulher tinha, né? Eu até copiei aqui um pedacinho da fala dela que eu achei muito bom. Ela dizia assim:
Eu venho trazer todos de volta ao caminho. E ela falava: Senhor, dê-me um coração compadecido pelas almas, dá-me seu amor, né? A igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada aqui no Brasil, na cidade de São João da Boa Vista, São Paulo, né? Em 15 de novembro de 1951, pelo missionário integrante da Foursquare Gospel Church, Harold Edwin Williams, natural de Los Angeles, dos Estados Unidos, o qual teve o auxílio de Jesus Hermínio Vasque Ramos, natural do Peru. Quer dizer, são essas pessoas que vieram, que inauguraram essa igreja, pessoas que vieram de fora do Brasil, né? Escutando assim a voz, né, do Senhor Jesus, né? E somente aquele que quando ele disse, né, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então esses homens, às vezes largaram tudo, o seu país, sua cidade, para poder ir para um país diferente, né, um país totalmente diferente, língua diferente, cultura diferente, costumes diferentes, para poder ensinar a palavra de Deus. E nós temos realmente que agradecer, né, muito a esses homens e mulheres, porque as igrejas, todas elas, né, essas igrejas mais tradicionais, elas vieram de fora, né? Elas vieram da Inglaterra, né, dos Estados Unidos, né? Então aí na média aí de 70 a 100 anos, Assembleia de Deus, etc. Então todos foram pessoas, foram missionários que se dispuseram a evangelizar fora do seu país, né, largando a sua terra, sua gente, às vezes até família, para poder levar a palavra do Senhor, fundar igrejas, né? A Aimee Simple McPherson, ela faleceu em 1944. E a presidência do Movimento Quadrangular e da Cruzada Internacional de Evangelização passou para o seu filho, Rolf K. McPherson, que serviu o corpo diretivo por 44 anos nos Estados Unidos, né? Sob a sua responsabilidade, o movimento passou de 400 para mais de 10.000 igrejas. Quer dizer, é muita coisa, né? É uma vontade, é um chamado muito grande dessas pessoas para poder pregar a palavra, né? Para o crescimento da obra do Senhor. E hoje os lugares, né, que são a palavra de Deus elevada são nas igrejas. São os principais lugares onde as pessoas vão ali, conhecem a palavra, congregam nas igrejas, né? Mas a palavra de Deus ela é pregada em todo lugar, ela é pregada na rua, né? Tem muitas pessoas que se dispõem a ir para a rua pregar a palavra do Senhor, porque tem um chamado e Deus toca no coração para as pessoas irem, né? Realmente cumprindo o ID do Senhor. Harold Edwin Williams nasceu 27 de novembro de 1913, na Califórnia, Hollywood, Califórnia. Faleceu em Los Angeles, no mesmo estado, no dia 11 de setembro de 2002. Ele deixou a esposa, os filhos e netos. Harold e sua família frequentavam o Angelus Temple, onde aceitou o Senhor e foi batizado nas águas pela própria fundadora da igreja, Aimee, né? Neste mesmo tempo, conheceu Mary Elizabeth, com quem se casou em 1939. O trabalho de missão no exterior veio no ano de 1945, quando Harold e Mary, nomeados pelo Gabinete de Missões, foram enviados à Bolívia, onde pregaram
os ensinamentos do Senhor. E no ano seguinte, enfim, foram enviados aqui para o Brasil. Chegando aqui, moraram na cidade de Poços de Caldas. Enquanto aprendiam o idioma, ensinavam inglês, né? Foram para a cidade de São João da Boa Vista em 1950, né? Onde foi fundada a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, com seu templo próprio. De 1952 a 1954, Harold liderou, junto ao missionário Raymond Borthrag, nome complicado, né? Borthrag, um dos maiores movimentos de avivamento que o Brasil já tinha visto, denominado Cruzada Nacional da Evangelização, que teve início na cidade de São Paulo. Harold viera à capital paulista a convite de um pastor da igreja presbiteriana do Cambuci. Pouco tempo depois, implantaram uma tenda aberta de lona no mesmo bairro. Quer dizer, eles começaram a pregação, né, a evangelização, com uma tenda. Eles armaram uma tenda e ali era pregada a palavra do Senhor. Ali era o templo, né? Era a igreja, numa tenda de lona. A partir daí, a ideia da tenda tornou-se uma característica peculiar da igreja do Evangelho Quadrangular. Ou seja, né, foram inauguradas, né, várias outras tendas, né, no país inteiro. Então, esse Harold passou pelos bairros de Água Branca e Santa Cecília, sendo este último local onde foi construído o Templo de São Paulo. Ok? Ele passou a viajar pelo estado com a mesma tenda, chamada de tenda número 1, dando ênfase à cura divina e difundindo o lema: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Quer dizer, ele começou a viajar pelo Brasil com essa tenda. Ele chegava nos lugares, armava a tenda e ali ele pregava, né, a palavra do Senhor. Não é isso? Enquanto isso, no salão da Santa Cecília, as senhoras da igreja começaram a aprender e confeccionar tendas com a ajuda. Quem que era construtor de tendas na Bíblia? Não sei se vocês sabem. Eu acho isso aqui interessante. A pastora sabe, né? Foi Paulo. Paulo era construtor de tendas, né? Então ele construía tendas. É isso mesmo. Enquanto isso, confeccionar tendas com a ajuda de um irmão que tinha experiência com tendas circenses, né? Com tendas de circo. Então esse irmão passou a ensinar as irmãs a confeccionar tendas. Daí por diante, as tendas compradas ou fabricadas na própria igreja foram encaminhadas para os lugares como o bairro da Casa Verde, as cidades de Americana, Vitória, o Espírito Santo, Curitiba, né, Paraná, e vários outros lugares. Numa onda contagiante, o movimento crescia e cada tenda dava origem a um novo núcleo que se transformava numa nova igreja. Então, eles chegavam, instalavam a tenda, ali começava o trabalho de evangelização, né, de pregar a palavra do Senhor, de ganhar almas. Eu fico impressionado, assim, a vontade, né, desses homens, dessas pessoas, de levar o evangelho, de, né, praticar a palavra do Senhor, né. Então, eles faziam isso, assim, coisas que hoje é difícil fazer, né, mesmo porque os tempos são outros, mas a vontade de fazer, levar uma tenda, armar a tenda, né, para poder pregar a palavra do Senhor. Então isso é muito importante e talvez isso explique, né, o tamanho da igreja hoje, né, da igreja do Evangelho Quadrangular. Por quê? Porque eram homens que deram sangue mesmo pela igreja e Deus honra, né, Deus honra muito isso, essas pessoas que fizeram tudo, que sacrificaram tudo para poder estar pregando a palavra do Senhor dessa forma.
Na década de 60, já sob a liderança de George Russell Faulkner, estabeleceu-se a meta de levar a mensagem quadrangular a cada capital do estado, sendo futuramente levada aos demais municípios. Quer dizer, eles tiveram a visão de levar a igreja do Evangelho Quadrangular para cada capital do estado, né, no Brasil. Então eles foram, né, levando, construindo igrejas, iam com as tendas, depois faziam as igrejas em todas as capitais. Quer dizer, uma visão para poder alcançar todo o Brasil, todo o povo brasileiro, todos aqueles que se dispunham a entregar a vida, né, para o Senhor Jesus. E depois de todos instalados nas capitais, foram levados aos municípios, né? Por onde as tendas passavam, constituíam uma nova comunidade. Assim, nas décadas de 70 e 80, foram marcadas pelo evangelismo dinâmico e pela construção de grandes e belos templos. Muito bom. Em 1996, assumiu a presidência da igreja o reverendo Mário de Oliveira, que é, até hoje, né, o presidente da igreja do Evangelho Quadrangular. Um missionário que se converteu e iniciou seu ministério na igreja do Evangelho Quadrangular em 1965. Em 1997, a igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil contava com 5.530 templos. Olha só, em 1997 tinha 5.530 templos espalhados aí por todo o Brasil. Então é muito templo, é muita igreja. A palavra do Senhor, ela está em todo lugar. Só mesmo aqueles que não querem, sabe, que não conhecem o Senhor Jesus, porque as igrejas existem, os pastores, as pessoas, os missionários, os evangelistas estão ali dispostos a pregar a palavra, a falar do Senhor, a ensinar a palavra, né? Então, todos aqueles que manifestaram o desejo de conhecer Jesus, procura uma igreja, um missionário, um evangelista, né? Você vai ter a melhor mudança de vida. A melhor coisa que pode acontecer na sua vida é andar com Jesus, tá? As quais dividiu em 2.026 templos, 1.778 salões e 1.726 tabernáculos de madeira, além de 4.000 congregações e pontos de pregação que funcionam sob a responsabilidade das igrejas locais. Hoje em dia, são aproximadamente 18.000 igrejas e congregações e 51.000 células em todo o Brasil. Então, gente, olha só o tamanho, né, dessa obra, né? É muito grande. 18.000 igrejas, 51.000 células em todo o Brasil, mais de 36.000 líderes, membro do ministério propagando o Evangelho. Então, gente, é muita gente que se dispôs e se dispõe a estar levando a palavra do Senhor, né? Então, a oportunidade, ela está em todos os lugares, todos os dias. Você sempre vai achar uma igreja aberta, sempre uma pessoa ali preparada, pronta para te ensinar a palavra do Senhor, para te mostrar o caminho, né, da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E, além disso, a igreja, ela está presente em mais de 146 países, em todos os continentes. Quer dizer, ela está praticamente, né, no mundo inteiro. Todos os lugares, né, existe a igreja do Evangelho Quadrangular, em todos os continentes. Evangelizando no Brasil,
há mais de 6 décadas, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem alcançado, anos após ano, milhares de pessoas, levando-os ao real conhecimento de Jesus Cristo. À frente de uma administração pioneira e da excelência há 18 anos, o reverendo Mário de Oliveira, que é o presidente da igreja, os conselheiros nacionais, presidentes estaduais e secretários gerais, têm permitido que a igreja experimente uma expansão jamais vista, o que tem proporcionado um crescimento sólido e constante, tornando-se propulsora que, por meio da união do ministério e fortificação dada por Cristo, sempre Cristo, né, orientando, sempre Jesus mostrando o caminho, sempre Jesus dando ideias, mostrando como se faz, aonde vai, como evangelizar, e as pessoas usando, né, a palavra do Senhor, aquilo tudo que está escrito ali na sua palavra, né, da forma como ele fez, né? A mansidão de Jesus, o carinho de Jesus, a compaixão de Jesus pelas almas. Então é o que todos os pregadores, todos os evangelistas, né, devem fazer igual Jesus, né? Ser manso, ser humilde, para poder levar a palavra do Senhor. Por meio da união do ministério e fortificação de Cristo, motiva os seus pastores e membros a ir em busca daqueles que necessitam desse conhecimento, né? Então, as pessoas, né, os pastores, os membros da igreja, os evangelistas, eles vão, né, atrás, eles vão buscar as pessoas, eles vão anunciar a palavra, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular existe para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Tá? Ela existe para isso, para glorificar a Deus. Porque toda honra e toda glória é de Deus. E promover o crescimento do seu reino. É o que tem feito com grande êxito, né? Então são muitas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor entra no coração, né? E assim a pessoa, os homens, as mulheres, crianças, começam uma nova vida com Jesus, uma nova vida, uma vida que vai levar para a eternidade com Jesus. Então isso que é muito importante. O termo Evangelho Quadrangular foi inspirado pela fundadora da igreja, Aimee, durante uma campanha evangelística em Oakland, na Califórnia, em 1922. Evangelho Quadrangular representa o que é igualmente equilibrado por todos os lados, estabelecidos e resistente. Tal confiança no poder do Evangelho é expressa em Hebreus 13:8, né? Que nós já vimos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Então é apresentado nas igrejas quadrangulares como Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O termo ainda representa os 4 pilares do ministério de Jesus na terra, né? Quais são esses 4 pilares do ministério de Jesus? Primeiro, ele era o Salvador. Jesus é o Salvador, quer dizer, o único Salvador. Não tem outro Salvador, só Jesus. Ele é o único e sempre será o único, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está em Tito 2,14, Isaías 55,7, Hebreus 7,25. Então, se os irmãos em casa aí quiserem depois ler, né? Outro pilar, Jesus
é o médico dos médicos. O médico dos médicos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17, Marcos 6:17, 18, Mateus 9, 5 e 6 e Atos 4, 29 e 30. Então, gente, isso aqui é muito importante, olha, a gente saber disso e guardar isso, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a gente tem que tomar posse dessa palavra, porque ele levou. Então, se você estiver doente, se você estiver enfermo, sabe? Leia a Bíblia, olhe e ora, fala: Jesus, o Senhor levou essas enfermidades, o Senhor levou essas doenças, me cura. E com certeza Ele vai curar, né? Vai te curar, com certeza. E é o batizador com o Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, né? João batizava com água. E ele disse: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, se os irmãos quiserem olhar na Bíblia, está aí, Atos 1, 5 a 8, João 14, 16, 17, Atos 2, 4 e 8, 17, 10, 44, 46 e 1 Coríntios 3, 16. O outro pilar, o rei que há de vir, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem. Glória a Deus e aleluia, né? Aqueles que quando Jesus voltar, que não tiverem morrido, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus vão ser arrebatados, né? Você pensou que maravilha, né? A gente ser arrebatado, sair daqui voando para encontrar com Jesus lá nas nuvens, uma coisa extraordinária, né? Que a gente não consegue nem imaginar, né? Talvez a gente veja, né? Se Jesus voltar quando a gente ainda estiver aqui vivo, né? Mas de qualquer forma, o importante é ir, né? Mesmo se tiver morrido, mas ir com Ele. Assim estaremos sempre com Ele. Sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Tito 2, 12 e 13. Meus irmãos, leiam essas referências, tá? Porque é importante a gente ler. Mateus 24, 36 e 44. Hebreus 9, 28. Lucas 19, 13, 12, 35 ao 37. Bem, irmãos, então, vamos agora, a gente vai ver aqui os símbolos da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então, todo mundo que já viu uma placa da igreja, ou na própria igreja, alguma coisa que tem a igreja quadrangular, você vai ver lá uma cruz, né, uma pomba, um cálice, uma coroa, né? Então, o que significam esses símbolos? A cruz vermelha, ela simboliza a morte de Cristo em sacrifício pela nossa salvação. Tá ok? A pomba amarela, ela simboliza o batismo com o Espírito Santo. O cálice, que está aqui em azul, né? Ele simboliza a cura divina. E a coroa, ela simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente. Então,
esses 4 símbolos aqui, está incluído aqui, né? O sacrifício de Jesus para a salvação, o batismo, a cura, né? E a volta de Cristo para reinar eternamente. Certo? Então a cor vermelha da cruz, o que ela significa? É o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz para salvar os filhos de Deus, para nos salvar. Então esse sangue, aquele sangue que ele derramou ali, né, com muita dor, né, porque deve ter sido uma coisa assim, ele sentiu aquilo como homem, aquelas dores como homem, não como Deus, né? Então ele deve ter sentido muita dor, e a gente não consegue imaginar. E ele fez tudo isso, todo esse sacrifício por mim e por você, né, para salvar. Ele derramou o sangue dele, o precioso sangue dele, para salvar os filhos de Deus, para nos salvar. Ele deu a vida dele por nós, pelos nossos pecados, pela nossa salvação. Quem faria isso? Ninguém. Só Jesus. Só Jesus que fez isso por nós. E ninguém mais faria. O amarelo significa o batismo com o Espírito Santo, né, como já disse. O azul, a cura divina. E a roxa, que é a coroa, significa a volta de Jesus como rei. E na bandeira também da Igreja do Evangelho Quadrangular, tem outras coisas também. Tem o rosto de um homem, um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia, né? Então cada um significa uma coisa também. E eu vou aqui falar para vocês o significado de cada uma dessas coisas. O rosto do homem representa Jesus Cristo, Filho do homem, como Salvador, que foi sacrificado por toda a humanidade. O rosto de leão representa Jesus Cristo como o batizador com o Espírito Santo. A figura significa força e poder. O rosto de boi representa Jesus Cristo como aquele que suporta cargas e fardos e que veio à terra para levar sobre si toda a carga de pecados, vergonhas e doenças humanas. Tá certo? E o rosto de águia representa Jesus Cristo como rei, o que há de vir, assim como a águia conhecida como a rainha das aves. Glória a Deus, né? Sempre que eu leio assim, o Cristo que há de vir, a gente fica às vezes até ansioso, né, pela volta de Jesus, porque a gente sabe que a qualquer hora ele vai estar chegando. Qualquer hora dessa, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, a gente não sabe, mas é bom a gente estar sempre preparado, né, para a volta de Cristo. Porque só aqueles que estiverem preparados, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que vivem como Jesus quer que a gente vive, né, sendo pessoas boas, honestas, com caráter, ajudando os irmãos, ajudando os necessitados e principalmente levando a palavra dele, né, que é a palavra de salvação, porque não adianta o homem ter tudo e não ter salvação, né? Então a palavra de Deus diz, acho que é Mateus, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada, né? O caixão ali é pequenininho, só cabe a pessoa, não cabe nada. Então só aquilo que for feito de bom, só aquilo que realmente agrada ao Senhor Jesus é que nós vamos levar, né? Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração rápida aqui, porque já está na hora, né, de terminar, e uma oração para que você, para confortar seu coração, e você ore também, né? Ore agora e ore sempre, peça sempre a Jesus, porque Ele é o único que você pode pedir. Tem muitas coisas que não adianta você pedir para ninguém, que ninguém vai poder te dar. Ninguém vai poder te dar paz, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa é a verdadeira paz.
paz de Deus que excede todo entendimento. Então vamos orar. Santo eterno, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, falando de Ti, Senhor, conhecendo mais ao Senhor e a Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor venha de encontro, Pai, às nossas vidas, Pai. Vai, Senhor, de encontro à vida, Pai, de todas essas pessoas que estão em casa ouvindo essa live, Pai. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, Pai. Também que o Senhor possa curar, Pai. Que o Senhor possa levar a Tua paz sobre essas pessoas, Pai. Que essa família, Pai, seja uma família próspera, uma família abençoada, uma família com saúde, uma família que viva, Senhor, diante de Ti, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é a nossa vida, Pai, nossa salvação. E nós somos muito gratos, Senhor, a Jesus, grato ao Senhor por ter mandado o Teu Filho, né? Então nós te agradecemos, Jesus, por o Senhor ter vindo aqui para nos salvar. Muito obrigado, boa noite e que Jesus abençoe a todos. Amém.